meu povo! Fala comigo, eu falo com vocês. Bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Tabata e estava morrendo de saudade de gravar vídeos pra vocês. Então, assim, hoje eu vou contar mais um episódio da história de Cora, tá, gente? Vou fazer Vou recapitular aqui, perdão, rapidinho, tá bom? E daí a gente já parte para a história e vou explicar para vocês como vai funcionar hoje, tá? Então, recapitulando, Cora conta de que ela e sua irmã foram vítimas de abuso durante as férias na casa da sua avó Lourdes pelo atual marido da avó delas, tá? Que se chama Renato. Ele se sentiu rejeitado e ameaçado pelas meninas, pelo fato delas tentarem contar o que acontecia com a avó pra avó e pra mãe, né? Então, ele trancou as duas dentro de casa, ateou fogo em tudo. As duas conseguiram escapar, Cora com uma queimadura no peito, mas no final deu tudo certo. Elas novamente contaram para a avó e para a mãe, e infelizmente só a mãe delas acabou acreditando. Lourdes acreditou na desculpa de Renato e mais uma vez isso passou batido, tá? Depois nós fomos ao passado, né, para poder explicar como que Renato entrou nessa família, o que aconteceu com as pessoas, né, de que tinham ali um convívio com ele. E vamos fazer mais um pouquinho disso hoje, pra gente saber mais detalhes do que aconteceu com a família de Cora, o que aconteceu com a mãe de Cora, o porquê que a mãe de Cora engravidou, tá? Nós vamos saber de tudo isso. Então, lembra que eu expliquei no outro vídeo de que Renato ele não se importava com o sexo de suas vítimas, se era feminino, masculino, se era criança, jovem, adulto, né? Isso pra ele, entendeu? Então, hoje eu vou explicar pra vocês, vou contar o que aconteceu com o tio de Cora. Lembra que a avó dela, Lourdes, junto com o falecido marido, adotaram um bebezinho que a mãe estava abandonando? Pois é, hoje eu vou falar sobre ele, que foi uma das vítimas de Renato, tá? Então nós vamos voltar assim, bastante no passado e eu vou relatar com o máximo de detalhes que eu puder o que aconteceu com a vida dessa pessoa. Coitado. Então, assim, ele foi resgatado, né? Pra quem não lembra, a mãe dele estava abandonando ele, não queria ele de maneira alguma. Lourdes, que é a avó de Cora, o adotou, registrou legalmente, tudo direitinho, né? Ela praticamente comprou ele por uns cigarros, umas bebidas lá e tudo certo, tá? Então vamos lá, e depois disso eu conto o que aconteceu com a mãe de Cora, tá? O porquê ela engravidou, o que aconteceu para ela ter engravidado de Cora, como foi isso, o que o Renato tem a ver com isso, tá? Então fica ligada aí. Então vamos lá. Quando o Renato entrou na vida de Lourdes, o filho dela, né, que é o... Perdão, gente, eu vou lembrar o nome. O Rômulo. Rômulo estava com apenas 3 anos de idade. E desde então a vida dele tem se tornado um inferno, tá, gente? Então, como eu disse, apenas 3 anos de idade. Nessa idade, nós sabemos que crianças gostam de brincar. Às vezes acabam fazendo travessuras, né, gente? Sem querer, é claro. Poxa, 3 anos é um bebê, né? Porém, assim, infelizmente, claro que não é todo caso, mas as crianças ficavam com o Renato, porque só a Lourdes podia tomar conta dos negócios, né? O marido dela deixou uma boa herança para ela, como farmácia, né? Casa própria, carro, tinha um outro comércio também, enfim. Então ela tomava conta e como ela tinha crianças pequenas, o Renato ficava em casa
tomando conta das crianças, né? Assim, nada mais justo, já que ele ficava lá na mamata lá, tadinho. Então, só que, tipo assim, ele não sentia amor pelas crianças. Ele, na verdade, não sentia amor por ninguém. Só por ele mesmo e por Lourdes. Talvez. Não sabemos. Vamos descobrir. Então, as crianças ficando em casa com ele nada mais eram do que um passatempo. Um volume ali de prazer para ele, né? Uma vez, Rômulo estava brincando no quintal, tropeçou, ralou, né? Assim, o joelho. Isso foi o suficiente para ele poder apanhar. Já pensou? Toda vez que uma criança cair, sujar uma roupa, ralar o joelho, a mãozinha, levar uma surra? Não, não é certo, né, gente? Não é legal. Se fosse só surra, mas ele era torturado. Ele era castigado. Ele apanhava, tomava uma surra, né? Não era apanhar, e era torturado por Renato. Ele não podia chorar. Ele não podia pedir comida. Ele não podia cair. Não podia quebrar nada, mesmo se fosse acidentalmente. Qualquer coisa que ele fizesse poderia custar a vida dele, por motivo mínimo que fosse. Ele sofreu torturas como colocar a palma da mão na chapa quente do fogão. Renato também cortava pequenos pedaços da orelha dele. Às vezes eram tão assim imperceptíveis, né? Não dava para perceber, mas era o suficiente para ele poder sentir dor, para Renato pegar depois, molhar uma água com sal e ir lá pigmentar na orelha dele aberta, cortada, ferida, só para ver ele tipo gritando, chorando, às vezes fazendo xixi na roupa, para poder ser mais um motivo para ele poder apanhar. Olha só, gente, que tipo loucura, né? Doentio. Enfim, vamos seguindo. Então, ele também tinha a colher quente colocada na língua. Entenderam? Além dessas torturas físicas, ele também era torturado psicologicamente. Rômulo sofreu tanta tortura que ele regrediu. Tá? Ele com 3 anos, ele andava, ele falava, ele ia ao banheiro sozinho. Só que com essas torturas, ele não conseguia mais andar e voltou a usar fraldas. Ele só engatinhava, ele não se comunicava com mais ninguém. E o fato do Rômulo voltar a fazer as suas necessidades fisiológicas na roupa, porque ele não sabia mais ir ao banheiro sozinho, ele não conseguia pedir, deixava-se Renato possesso porque ele ficava em casa, então significava de que ele teria que limpar. E ele não queria aquilo, sendo que ele era o causador daquilo, entendeu? Então, tudo era mais castigo, todos os dias, da seguinte forma: Renato amarrava um balde, né, pegava uma corda e ia lá, amarrava um balde, colocava Rômulo dentro desse balde, abriu um poço que ele tinha no fundo da casa deles e descia o balde com Rômulo dentro desse poço. E assim, se o Rômulo tentasse sair, o Renato avisava: se você tentar sair daqui, você vai cair lá dentro e você vai morrer afogado. Que coisa, né? E aí ele falava uma outra coisa: se você gritar, se você fizer qualquer coisa, se algum vizinho, alguém te ouvir, eu vou matar suas irmãs. E aí ele pegava uma tampa, um tampão grandão, colocava por cima do poço e fechava o Rômulo lá e deixava ele no escuro. Ele ia para casa, chegava em casa, falava algo parecido para as meninas: se quando sua mãe chegar, você contar para ela, eu vou matar seu irmão e vocês nunca mais vão ver seu irmão. Pois é, Rômulo ficava lá tipo o dia todo, entendeu? A tarde inteira. Quando dava quase a hora assim de Lourdes chegar, Renato ia lá, abriu o poço, subiu o balde,
desamarrava Rômulo, voltava ele para dentro de casa e tudo em segredo. Então, depois, né, assim, 2 dias depois, se passando anos, né, de 3 até os 7 anos da idade de Rômulo, 2 dias depois que ele completou 7 anos, sua mãe Lourdes decidiu ir à igreja, tá? A Igreja Universal, com ele. No meio do culto, ela simplesmente o abandonou na igreja. Assim, espera aí que eu vou no banheiro, já volto. Foi. E acabou o culto. Ai, cadê sua mãe? Cadê sua mãe? E passou e ninguém foi procurar, ninguém soube de desaparecimento, nada. Como se o menino fosse um morador de rua, apareceu lá e precisava de um abrigo. O que aconteceu? A igreja o acolheu, claro, né, gente? Os dias do Rômulo na igreja foram, tipo, os melhores da vida dele. Sem sombras de dúvida. Ele se alimentava bem, ele brincava, todo mundo dava carinho, todo mundo dava atenção. Ele até passou por uma cirurgia, tá? Por causa de uma apendicite. E tudo por conta da igreja. A cirurgia, os cuidados após cirurgia. Tudo por conta da igreja. Todo mundo cuidava super bem de Rômulo. Após 12 meses, sua mãe Lourdes se arrependeu e foi buscá-lo. E ele, coitado, aceitou voltar para casa, até porque ele amava sua mãe. Chegando lá, ele pensou que seria diferente, tudo diferente. Porém, tudo só piorou. Voltou a ser um caos completo a vida dele. Uma vez, ele abriu a geladeira para poder beber suco. E Renato ficou possesso, porque Renato não deixava ele beber suco. Só quem podia beber era Lourdes, Renato e as meninas, de vez em quando. Mas Rômulo jamais podia beber suco. Era só água. E olhe lá, tá, gente? E olhe lá. Então, como castigo, ele levou uma surra tão grande só porque ele abriu a geladeira para beber suco. Ele levou uma surra tão grande que ele nunca tinha tomado na vida, ao ponto dele ficar de cadeira de roda, tá? E assim, cara, vocês não sabem o pior. Tipo, cadeiras de rodas. E sabe o que aconteceu? Lourdes foi questionar. Renato simplesmente falou de que ele caiu de uma obra olhando para o céu, correndo atrás de uma pipa. Foi essa desculpa que ele deu. E ela reagiu? Ela procurou saber? Ela acreditou no filho dela? Não. Ela acreditou no Renato, seu companheiro. Ela acreditava em todas as mentiras dele, em tudo que ele dizia. Ela assinava embaixo, de olhos fechados, mãos e pés amarradas. Se ele falou, essa é a lei. Acabou. E pronto. Então, caindo na conversa dele, Lourdes concluiu de que não tinha tempo para poder cuidar de seu filho problemático. Então, mais uma vez, ela o doou. Só que dessa vez para um casal. Um casal que, gente, eles só tinham 2 filhas. Então, Rômulo foi seu primeiro filho. E eles amaram tanto, mas tanto esse garoto, que ele tinha uma vida de príncipe, ele tinha um quarto próprio, ele começou a estudar em escola particular. A mãe dele, nova, era uma enfermeira, cuidava da alimentação, da saúde, cuidava de tudo, uma mãe exemplar, um pai exemplar. Ele brincava, claro, sentia a falta das irmãs dele, mas ele tinha novas irmãs que, olha, fora do comum. Ele tinha aulas de reforço. Era um menino que vivia limpo, de banho tomado, engomadinho, tudo perfeito. Ele era amado pelos seus pais. Só tinha um problema. Assim, nesse lar, ele ficou por quase 2 anos. Quase.
2 anos. Porque antes dele completar 2 anos, Lourdes voltou. Virou rotina, sabe? Ela voltou pra poder, chegou, se arrependeu, pediu desculpa, falou que amava o filho dela e tirou ele do lar que ele tinha e levou ele de volta para casa. Tudo bem. Entre idas e vindas, né? Ele imaginou que dessa vez a mãe dele se arrependeu de verdade e que ia cuidar, ia zelar, proteger ele. Foi o que ele pensou, né? Agora eu já tô maior, minha mãe, né, se desfez de mim porque eu estava dando trabalho, ela não podia cuidar de mim, ela não tinha tempo. Eu dava muita dor de cabeça pra minha mãe. Mas agora não, eu tomo banho sozinho, eu me visto sozinho, eu arrumo minha cama. Mamãe não vai precisar se preocupar comigo, porque eu não vou dar trabalho pra ela. Então agora ela vai me amar, ela vai me proteger, ela vai me abraçar, ela vai me dar carinho. Pobre coitado por ter se iludido assim. Então, 5 meses. Ela aguentou ele por 5 meses. E sofrendo, ainda sofrendo nas mãos de Renato. Com comida assim, ali, ó, regada, tá? Assim, porções, tá? Isso quando ele tinha refeição. Então, o que aconteceu? Lourdes deu ele para uma parente distante. Essa parente soube tudo que aconteceu com Rômulo através de outros conhecidos e tal, e conversando aqui, ali, papai, Então ela pegou Rômulo, aceitou pegar, e assim, da mesma semana, ela correu, arrumou uma mudança e foi para um sítio muito distante, bem longe de Lourdes, para poder ali ter certeza de que Lourdes não ia pegar Rômulo de volta, tá? Ela assim, nossa, chega a arrepiar. Arrepiando mesmo, tá? Ela, nossa, protegeu, era filho dela, ela pegou assim aquela causa, sabe? Meu filho, agora ele é meu, ninguém vai me tomar. E levou ele pra longe. E se passaram aproximadamente 20 anos. Rômulo era um homem feito, casado com 2 lindas meninas, e ele sentiu que queria, assim, matar a saudade, né, das irmãs, da avó, porque ele tinha avó, e levar orgulho pra mãe dele, né, poxa, ele ficou com aquilo na cabeça, continuei dando trabalho, depois me afastei, eu sou um homem, hoje em dia eu trabalho, eu tenho uma família, eu vou mostrar isso pra minha mãe. Eu quero dar orgulho para minha mãe, quero sentir o que é minha mãe receber assim, isso de mim, eu quero receber isso dela. Chegando na cidade, ele foi bem recebido. Todos chamaram-se, choraram de emoção, né? Poxa, gente, quase 20 anos é muito tempo. Então, assim, foram para a sala contar como foram os anos, contar as novidades, assim, o famoso e popular colocar o papo em dia. Estava tudo indo bem, a conversa, o reencontro deles, até que, sem querer, uma das irmãs acabou soltando que Lourdes ainda estava com Renato e que frequentemente ele a agredia. Rômulo ficou furioso, muito, 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 muito bravo, ficou revoltado e queria saber o porquê. Chamou a mãe dele para ir embora com ele, porque ele queria proteger a mãe dele. Poxa, ele amava, entendeu? É complicado. E assim, ele ficou muito bravo. E qualquer mãe ficaria feliz e orgulhosa com essa atitude de um filho. Menos a mãe dele. Então, assim, eles acabaram discutindo, porque ele ficou assim, poxa, imagina, um cara agredir sua mãe. Nenhum filho vai deixar por isso mesmo, vai querer deixar. É mãe, gente, é mãe. Então, assim, só que ela não gostou, porque eu vou contar o que aconteceu. Eles acabaram discutindo ali, brigando, gritando, né? Gritando um com o outro e tal. E no calor do momento, Lourdes acabou jogando algumas coisas na cara de Rômulo. Ela jogou na cara dele de que ele era adotado.
de que ela prefere o seu marido do que seu filho e de que nunca o amou de verdade. Isso destruiu por completo o Rômulo. Aquele homem bonito, aquele tipão, né? Rapagão assim, caiu, desmoronou na hora. Ele começou a chorar, saiu catando assim, juntando as coisas dele, foi dormir na rodoviária para poder pegar o primeiro ônibus de volta para casa, para a cidade de onde ele estava morando, né, gente, com a família dele. Depois desse dia, ninguém mais soube de Rômulo, tá? Isso já fazem 17 anos. Até que eu estava assim terminando, tá, gente, de escrever essa história no dia 31 do 10. Só um momento que eu vou conferir isso. Sim, foi. Dia 30, não, 30, dia 30 do 10, tá? A família teve notícias dele. Feliz, né? Não, infelizmente. Devido à vida sofrida que Rômulo teve, seus traumas, a sua última discussão com a sua mãe foi muito chocante, há 17 anos, né? Isso fez Rômulo ter uma vida assim decadente. Ele caiu, literalmente, gente, em todos os sentidos. Ele se tornou uma pessoa depressiva. Recentemente, Rômulo teve tuberculose e a doença fez com que faltasse oxigênio no cérebro dele, causando um edema cerebral, tá? Até o momento da data que eu informei, no dia 30 de 10 de 2021, Rômulo está sendo transferido para uma UTI de um outro estado. Não tenho informação de que estado é, não tenho informação de cidade. É a única informação que eu tenho. Claro que a família deve ter tido informações, né, assim, mais completas, mas infelizmente esse é o atual estado de Rômulo. E finalizando o episódio de hoje, eu vou deixar um recado. Na verdade, acho que 2 recados. O primeiro, jamais coloque seus filhos em risco pela sua felicidade. Porque a sua felicidade tem que ser ver seus filhos felizes, tá? Seus filhos falam que não gostam de alguém, procure saber o porquê. Porque tem um ditado de que quem a boca do meu filho mela, a minha adoça. Tem que ser assim, sempre. E agora, um recado do pessoal, tá? Pessoal, assim, de Cora, pro seu tio Rômulo. Eu vou ler, tá? Porque é um recado dela, gente. Tio, todos te amam e agora mais pessoas sabem da sua história. Você é mais do que um sobrevivente. Você é um herói. Você é invencível. E estamos torcendo por você, para você sair dessa. Te amamos infinitamente. Esse é o recado de Cora pro seu tio Rômulo. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza, assim, desculpa, tá? Demora no episódio. Eu vou procurar arrumar tudo pra vocês direitinho. Não vai ter edição. Esse vídeo vai cru pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilha, dá like, tá bom, gente? Bastante like. Assistam quantos vídeos vocês puderem, me ajude aí, tá bom? Beijão, até a próxima e eu amo vocês.